Sabe, a história de um país inteiro, às vezes, cabe na história de uma família só. É incrível, né? Uma saga que atravessa gerações e que, no fim das contas, reflete as grandes mudanças de uma nação. E é exatamente uma dessas jornadas que a gente vai desvendar hoje. E o ponto de partida de tudo isso? Bom, é o encontro de duas linhagens, duas tradições, os Rezendes e os Freire. A gente vê aqui os brasões de cada um. É a partir da união dessas duas famílias que algo totalmente novo começa a nascer. Olha só que interessante. A história toda começa numa fazenda, lá em Minas Gerais, e 4 gerações depois, a gente está falando de um grupo de 62 pessoas que literalmente ajudaram a construir a nova capital do Brasil. Não é só uma mudança de cidade, né? É uma transformação completa de vida, de identidade, de tudo. Então, vamos lá. Como é que essa história toda começou de verdade? Quem foram as pessoas que deram o pontapé inicial nessa jornada? E aqui estão eles, os nossos protagonistas, Mário de Oliveira Freire e Maria de Lourdes Ferreira de Rezende. Foi lá em 1946, numa cidadezinha de Minas chamada Candeias, que o casamento deles deu origem à família Rezende Freire. Eles são a semente de tudo, sabe? A primeira geração que deu início a essa saga. Mas antes de pensar em capital, em cidade grande, a vida era outra. O ritmo era completamente diferente. Era um mundo, assim, totalmente ligado à terra. Imagina só, o dia a dia era ditado pelo sol, pela chuva, pelas estações. O sustento vinha principalmente do café, que é a cara de Minas, né? Mas não era só isso. Eles também tiravam leite, vendiam outros produtos da fazenda e, mais tarde, até montaram um negócio de beneficiamento de madeira e venda de bebidas. Era uma vida de muito trabalho, bem autossuficiente, com os pés fincados na roça. E se a gente quiser um resumo perfeito dessa vida, é só olhar as profissões listadas para Maria de Lourdes: lavradora, pecuarista e dona de casa. Pronto, essas 3 palavras contam tudo. É um retrato perfeito da identidade da família naquela época. O trabalho na terra e o cuidado da casa eram o centro de tudo. E aí vem a grande virada. Aquele momento em que a vida dá uma guinada de 180 graus. A família se viu diante de uma decisão que ia mudar não só o futuro deles, mas o de todo mundo que viria depois. Vamos parar para pensar um pouco. O que faz uma família largar tudo para trás? A casa, as raízes, o trabalho, tudo. Para ir para um futuro totalmente incerto numa cidade que mal existia, que ainda estava sendo levantada do zero. É uma coragem, né? Um verdadeiro salto no escuro, uma aposta num Brasil que estava nascendo. Pois é, depois de quase 30 anos construindo a vida deles lá em Minas, em 1973, tudo muda. O destino agora era outro, Brasília. Esse ano de 73 vira o grande marco, o ponto de virada que define todo o resto da história. Mas chegar em Brasília, claro, não era o fim da linha. Era só o começo de uma fase completamente nova. A pergunta é: como uma família de fazendeiros conseguiu não só se adaptar, mas prosperar no meio daquele centro de poder e modernidade que o Brasil estava construindo? A mudança foi, uau, radical. De um lado, a vida em Minas, totalmente ligada à terra. Do outro, em Brasília, um mundo novo de serviço público, de estudo. O café foi trocado pelo concurso público, a vida no campo deu espaço para a universidade e aquele comércio mais simples se transformou em empreendedorismo na cidade. É outro mundo. E a história do próprio Mário é o símbolo perfeito disso tudo. Pensa bem, o homem que antes arava a terra, agora usava as mãos para levantar os prédios da capital. Ele virou carpinteiro, um dos famosos candangos, aqueles pioneiros que construíram Brasília, trabalhando para a Novacap. É muito simbólico, né? E se a gente quer um exemplo do que essa mudança significou em termos de oportunidade, a história de um dos filhos, o José Donizete, é sensacional. Ele começou a ser alfabetizado numa escolinha rural lá em Minas. Chegando em Brasília, correu atrás, fez supletivo para terminar ensino médio e não parou mais. Fez faculdade de geografia, depois mestrado e, por fim, um doutorado na UNB, uma das maiores universidades do país. É a personificação da mobilidade social que Brasília representou para muita gente. E aquela decisão do Mário e da Maria de Lourdes lá em 73, o impacto não foi só nos filhos, não. Aquilo foi uma onda que foi crescendo, crescendo e atravessando o tempo. Criou um legado enorme. E agora a gente vai ver o tamanho disso. Vamos começar pela segunda geração.
Mari e Maria tiveram 9 filhos. Imagina só, 9. Daí, a família continua crescendo. Esses 9 filhos tiveram ao todo 22 netos. A terceira geração já chegando com força. E não para por aí, não. A quarta geração chega com mais 29 bisnetos. A família só aumentando. E agora, a conta final. Somando todo mundo, daquele casal lá de 1946, nasceram 62 pessoas. 62! Todas essas vidas diretamente ligadas àquela decisão corajosa de se mudar para Brasília. Olhando o gráfico, fica claro o crescimento absurdo. A quarta geração, que são os bisnetos, já é quase metade da família inteira. Isso mostra a força, a vitalidade de um legado que não para de crescer. No fim das contas, a história da família Rezende Freire é muito mais do que só a história deles. É um espelho da grande jornada do Brasil no século XX, sabe? A saída do campo para a cidade, a busca por estudo, por uma vida diferente, a construção de um futuro. A saga deles é, na verdade, a saga de milhões de outras famílias brasileiras. E isso faz a gente pensar, né? O que a história da nossa própria família conta sobre a história do nosso país?